Inclusive, a gente já está com participação aqui de internauta. O César, ele faz uma pergunta para o Tiago, e eu acredito que, inclusive, a sua intenção em trazer esse projeto para São Paulo já justifica a resposta que é a pergunta. Mas ele fala o seguinte, Tiago, você não acha que o Conselho deveria ter uma presença mais efetiva nas escolas a fim de inibir a prática do bullying? Exatamente isso que você está trazendo para São Paulo, né? Isso é como eu havia dito já anteriormente a respeito da política pública, né? Eu acho que o projeto é importantíssimo. Só que o conselho, se você for ver enquanto âmbito de conselho estadual, somos em 20 conselheiros. Nós não temos abrangência para implantar o projeto. Então a política pública é necessária para isso, para que seja um bem comum, né? Já os conselhos tutelares, nós temos aqui 5 conselheiros tutelares em cada conselho. Eu estou falando da realidade da cidade de São Paulo, né? Tem cidades que têm inteiras 5 conselheiros tutelares. E tem uma demanda muito grande, porque o bullying é um dos problemas. Então, enquanto a gente não tiver isso como política pública adotada pelas secretarias de educação, né, para implantar esses modelos, a gente perde espaço. Porque nunca você vai conseguir, pelo voluntariado, pelas associações sem fins lucrativos, um projeto tão abrangente para toda a rede, né? E aí eu acho que é importante a gente avaliar isso. Porque nós, como conselheiros da criança, a gente cuida de um aspecto específico, que é a criança ou adolescente. Só que a gente precisa da ferramenta da política pública para que isso se torne uma realidade nas escolas. E como o Gilney falou, né, não só no bullying, mas toda a violência, a criança ela faz isso, né? Ela sofre e futuramente ela vai reproduzir. Casos, inclusive, de exploração sexual, violência sexual. A criança ou adolescente sofre e aí, a partir de um momento mais tarde, ele passa a ser o agressor. O agressor, certo. E o paulistano pergunta também por que o fenômeno bullying tem aumentado muito nas escolas nos últimos anos. Ou será que tem aumentado, já acontecia, ou isso tem sido mais frequente, as pessoas têm abordado mais o assunto, né? Eu devo deixar que o Tiago fale um pouco a respeito disso, depois a gente pode falar da nossa experiência. Eu vou pedir para o Gilney porque são aspectos delicados, né? Eu costumo dizer que esse ano são 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando nasceu o Estatuto da Criança, a gente pensava assim, tem coisas que são exageradas, né? Hoje, você olha a situação, por exemplo, da pedofilia, parece que é moda. Não é que é moda, é que existia aquilo que a gente fala popularmente, uma sujeira escondida embaixo do tapete. Então o que acontece? Quando você começa a abordar, você começa a descobrir isso. E o bullying, assim, é uma coisa que eu acho que desde a época dos meus pais, talvez dos meus avós, sofriam isso. E acho que é um avanço da sociedade. Era camuflado, será? Acho que nem é camuflado, acho que foi tratado como algo comum, corriqueiro. E a partir do momento que você vai amadurecendo enquanto sociedade, a gente vai descobrindo e aí a gente tem que começar a tratar. E aí quando você começa a dar um exemplo, né, de que existe o problema, de que existe uma solução, de que está errado, essa consciência traz à tona esses alunos que são vítimas e acaba depois buscando uma ajuda. Então vai aparecendo, isso é o que a gente vai constatando, mas o Gilney deve ter dados mais técnicos aqui, então vai ajudar a gente melhor. Por favor, Gilney. Não, o que a gente percebe hoje é que hoje a gente tem números que dizem que cerca de 85% dos alunos em algum momento sofreram algum tipo de bullying. Agora, é um número muito alto. É um número alto, é um número significativo. É um número significativo. Mas ele não é um dado que a gente pode dizer assim novo. Ele é um dado. Ele é um dado que se tem, mas ele não é um dado novo. Basta que nós nos lembremos da nossa vida escolar. Eu, enquanto aluno, sofri bullying. Só que na minha época era encarado como algo, como o Thiago falou, como algo normal, como algo que nós tínhamos que superar, que fazia parte da nossa experiência escolar e que superar isso iria produzir um determinado crescimento. Mas o bullying existiu e sempre, desde sempre, vamos dizer assim, o bullying existiu dentro do ambiente escolar. Por quê? Porque é um ambiente de diferenças. E as diferenças, elas não são tratadas agora que há toda uma conscientização, há todo um trabalho na busca do trato das diferenças e do respeito às diferenças. Mas as diferenças, elas sempre foram motivos de chacota, alvos de ridicularização. Enfim, alguém diferente sobre algum aspecto, sobre algum prisma, ele sempre era alvo de ridicularização. Nós chamávamos de ridicularização, nós chamávamos de sarro, de gozação, conforme o nome, a época, o local. Mas, de qualquer forma, isso era bullying. E o que se tem hoje? Se aumentou, se incrementou esse número? Não. Hoje tem, eu diria que
uma associação do bullying à questão da questão do uso de drogas, a questão, quem sabe, das dificuldades socioeconômicas, da questão da violência, toda uma conjuntura de fatores que fazem com que hoje a agressão física ela esteja muito próximo, a violência física esteja muito próximo da violência bullying. Que no nosso tempo a gente convivia com a violência bullying, vamos dizer assim, e ela às vezes acontecia o ano todo sem acontecer a violência física. Hoje, elas estão muito próximas, elas acontecem muito próximas uma da outra. As tensões sociais permitem isso. Então o que a gente tem? A gente tem uma ridicularização que começa e que em pouco tempo, pouquíssimo tempo, acaba redundando numa violência física. A transformação da forma da violência. A violência ridicularização para a violência agressão, para a violência ataque físico, para a violência até morte, enfim. Nós temos situações aí tristes, mas infelizmente temos frutos de ridicularizações que alguns anos atrás eram tratadas de outra forma, mas que hoje chamam muito mais atenção, naturalmente, e precisam, como o Thiago falou, e como é a nossa consciência, precisa de uma ação mais efetiva, mais contundente dos órgãos públicos para que isso seja tratado. Sim, sem dúvida alguma, como talvez até um problema de uma questão pública, né? Isso se estende, assim, vai além das fronteiras brasileiras, né? Eu estava lendo uma pesquisa que fala nos Estados Unidos, acho que uns 2, 3 casos lá, em que vítimas de bullying cometeram suicídio, quer dizer, é algo muito sério essa questão, né? No Brasil tem algum registro? Você tem conhecimento de algum caso que... a gente não tem uma informação, não chega a ter uma informação assim detalhada, ampla, porque não são dados que sejam interessantes a gente divulgar ou mostrar, o poder público mostrar. Às vezes o poder público está repleto de boas intenções, de estar fazendo ações, de estar se movendo para resolver essa questão, mas ainda tem no seu cerne algumas dificuldades e alguns problemas, e isso faz com que esses números, às vezes divulgados na melhor das intenções, sejam mal interpretados. Quer dizer, o poder público está trabalhando, está conduzindo uma ação para resolver ou para tratar essa questão, e às vezes nesse meio tempo apresenta um número e esse número pode ser mal interpretado. Eu estava lendo também sobre o assunto e achei algo interessante aqui, vocês podem discordar, complementar, que diz o seguinte: uma agressão, para que seja considerada bullying, precisa haver 4 fatores. A intenção do autor em ferir o alvo, a repetição da agressão, ou seja, precisa ter uma atitude contínua, a presença de um público espectador e a concordância do alvo em relação à ofensa. Vocês concordam com isso? Eu gosto de dizer que a brincadeira, o que é uma brincadeira? Uma brincadeira é quando existe a pessoa que faz a brincadeira e a pessoa que é alvo da brincadeira e aceita e entende aquilo como brincadeira. O bullying da mesma forma. A pessoa que pratica o bullying, ela precisa ser alvo da atenção das pessoas ao seu redor. Ela quer chamar atenção. Quer chamar atenção. Aquela coisa de... e eu tenho andado com o autor do livro por nosso país aí, eu vou abrir um parênteses aqui, e ele tem falado, ele fala com muita propriedade de alguns aspectos relacionados, até porque a área dele é a psicologia, e ele fala com muita propriedade de alguns aspectos. E essa questão, em algum momento, ele cita Paulo Freire a respeito da vocação ontológica de todos nós, que é de ser alguém. Ou seja, nós temos essa busca de ser alguém. E quando isso não é possível dentro dos parâmetros e dentro dos aspectos positivos, ou seja, quando alguém não pode ser o melhor da turma, o mais estudioso, o mais inteligente, ele vai procurar ser isso pelo lado negativo. Então ele vai procurar ser o líder negativo. A história do livro retrata isso. E essa busca pelo lado negativo faz com que ele seja o agente do bullying. Ou seja, ele vira o centro das atenções a partir de uma ridicularização a um outro colega que está ali. Tem a Ana também, está aqui online, obrigada pela sua participação. Ana, ela pergunta, como vocês veem a diferença de bullying? Na verdade, vocês já até falaram, né? Mas acho que essa questão de hoje, as pessoas trazerem à tona o assunto. Mas ela fala, como você vê a diferença do bullying há 15 anos e hoje? O que mudou?
Na minha concepção, eu falo de uma experiência pessoal, não é um estudo científico, mas eu falo da minha experiência de coordenador de um projeto relacionado a esta área. É justamente aquilo que nós falamos, é a proximidade da transformação da violência, vamos dizer assim, ou da evolução da violência, se é que nós podemos usar essa palavra em se tratando de violência. Mas a ridicularização, que às vezes a gente convivia por anos dentro do ambiente escolar, e ela ficava no âmbito da violência, e vamos deixar bem claro, é uma violência, nunca deixou de ser uma violência, e nunca deixará de ser uma violência, a ridicularização, mas ela ficava nesse âmbito. Hoje, o que acontece? Essa violência, ela se transforma na violência, agressão física com muito mais rapidez. Talvez seja essa a maior diferença. Mas se nós formos falar de intensidade, de presença, de participantes, nós vamos ter muita semelhança com o que a gente tinha 15 anos atrás. Inclusive, depois a gente vai falar mais sobre o projeto, o que resultou, as consequências boas, acredito, né, positivas do projeto aí nos lugares onde foi implantado. Mas antes disso, eu acho importante a gente até passar um vídeo com depoimento de alguns alunos das escolas. Esses alunos são de escolas de Campo Grande. São alunos de escolas de Campo Grande, onde o projeto já foi aplicado, ele está sendo concluído agora. São depoimentos de alunos que viveram isso e tiveram sua percepção dentro do ambiente. Então vamos assistir o vídeo agora, com os depoimentos. O que eu acho também que o autor do livro, ele não quis falar direto assim, você tem que mudar isso. Ele quis, através de uma história legal, assim, da nossa língua, né, da juventude, agora ele quis dizer isso através desse livro, né. Ele não quis dizer, não faça isso, não faça aquilo. Ele falou através de uma história que dá pra gente entender. Então, não é aquela história, a gente não sabe e tal. Então, a gente deu pra entender aquela história na nossa linguagem informal, né, que a gente chama. Estimula a leitura dos alunos e ele fala da realidade que muitos alunos hoje em dia vivem e conseguem um dia sair ou não. Ele fala das amizades, de professores, alunos, escola. Fala de casa, porque às vezes o aluno sofre algum problema em casa, ou, como diz no livro, o pai vai embora, ou bebe, bate na mãe. Isso consegue com que os professores façam o aluno desabafar para eles, que possa livrar a mente deles. Porque trata da realidade do que hoje em dia está passando. Os jovens costumam beber, fumar. Quando a gente consegue um apoio, a gente consegue vencer qualquer barreira na vida. Ela leu, ela é da minha sala, é muito amiga nossa. Ela leu, ela gostou e tá hoje aí. É difícil os adultos entenderem os pré-adolescentes, porque o pré-adolescente, ele quer pedir ajuda para os adultos, só que os adultos não entendem muito o universo dos jovens e não dá a resposta certa. É entender melhor os pré-adolescentes, os jovens, né? Porque nessa fase de jovem é que a gente precisa mais de apoio. E a escola está apoiando muito a gente. Isso pode ajudar porque, como qualquer outro jovem, eu mesmo me senti no lugar do Tosco, assim, como se, na hora de ler, como se eu estivesse na história também. Ele mostra a nossa realidade, né? Porque a gente tem dois caminhos para escolher na vida, o bom e o ruim. E mostra que a gente tem várias oportunidades. Legal, estava aproveitando aqui. Então, na verdade, bem interessante esse vídeo, e ele mostra uma mudança de comportamento mesmo, né? A intenção é que essas crianças, esses adolescentes mudem o seu comportamento. A busca pela mudança de comportamento, ela é muito mais ampla, muito mais complexa que um projeto pode proporcionar. Mas não há dúvida, eu não tenho assim receio nenhum de dizer que o projeto Tosco cria o ambiente dentro da escola para que essas mudanças possam acontecer. Ele cria uma circunstância favorável para o trato, para uma conversa franca, aberta, sem receio, sem pudores a respeito disso. Eu gostaria de citar, algumas semanas atrás, nós vimos na mídia o depoimento da vida da apresentadora Xuxa. E quando ela fez o seu depoimento, a gente percebeu que algumas pessoas se sentiram encorajadas a partir do depoimento. Ou seja, quando algo é trazido, é colocado, é vivenciado,
nós incentivamos e mostramos às pessoas que existem mecanismos de ajuda, existem mecanismos de apoio e que os problemas devem sim ser enfrentados, devem sim ser tratados e que a busca pela mudança deve acontecer. Então cria-se toda uma perspectiva, cria-se todo um clima favorável a isso. Há uma busca de um diálogo que se estabelece a partir do projeto. É um encorajamento. O Thiago aqui aconteceu com uma outra pessoa, então aconteceu, né? Quer dizer, não é só comigo não que é isso só acontece. Comigo. Esse não é só comigo, a gente ouve assim muitas vezes. Poxa vida, é algo que acontece com outros também, não é só comigo. E eu me sinto encorajado para tratar essa questão a partir dessa experiência. É muito bom a gente trazer à tona isso e encorajar aqueles que não... Porque realmente, se você não trazer, se você não se expor ou dizer o que está acontecendo para o seu pai, no ambiente escolar, para a professora, para um outro coleguinha que possa te ajudar, você vai continuar sendo vítima daquilo, né? Quer dizer, você tem que trazer à tona, né? E geralmente as crianças, pelo menos por esse projeto, vocês observaram que geralmente as crianças e os adolescentes costumam levar isso adiante ou não? Ficam retraídos e continuam sofrendo o ato? A grande maioria das vezes, quando não há um ambiente propício a isso, quando não há uma conjunção de fatores que possibilite a criança se sentir segura, que vão dar um apoio, que vão dar apoio, que ela vai ser ouvida, que isso vai ser tratado, que isso vai ser conduzido, a criança tende a internalizar isso. E quando ela internaliza, quando ela sofre esse tipo de violência, o que acontece? A gente volta àquela situação lá. Em algum momento ela vai replicar isso. Em algum momento ela vai explodir. Em algum momento ela vai colocar isso para fora. É como uma represa que vai enchendo, e se não se dá vazão, e o que se busca com o projeto é dar a vazão de uma maneira correta, mas se não se dá vazão, em algum momento isso explode. Então, a criança, ela tende a ficar fechada dentro dela. Por quê? Porque há o receio, junto com o bullying, junto com eu vou mais uma vez ressaltar aqui, junto com a violência, bullying, vem a ameaça de que, olha, se você se posicionar, se você se colocar, você é mais frágil, você é fragilizado, e normalmente o alvo do bullying é alguém mais fragilizado, você vai sofrer consequências físicas. Sim. E aí a tendência é que eu fique dentro de mim, isso que eu guarde isso dentro de mim. Tá ótimo.